Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem me pergunto, embaixador, como é que viu duas coisas que ocorreram em paralelo: a visita do Príncipe Herdeiro aos Estados Unidos, à Casa Branca, onde foi, para repetir, principescamente recebido, e a parolice endémica dos portugueses que, em algumas circunstâncias, consideraram que era mais importante uma eventualidade que aparentemente nunca chegou a acontecer, que foi o encontro entre o Cristiano Ronaldo e o próprio Ronald Reagan. Como é que viu todo aquele dia que passou exatamente antes deste dia de gravação? Há uma televisão portuguesa que explicou num vídeo que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e que vai ser o próximo rei, também foi recebido na Casa Branca. Isto para dizer que foi recebido Cristiano Ronaldo e também Mohammed bin Salman. Esta operação, vale a pena olhar um bocadinho para isto, porque esta operação da ida de Mohammed bin Salman à Casa Branca representa uma mudança substantiva por parte dos Estados Unidos. Nós temos que nos lembrar que, ao tempo de Joe Biden, Mohammed bin Salman estava, digamos, tinha sido colocado numa espécie de uma prateleira como um pária. Os serviços Depois secretos. de a CIA ter andado a investigar e ter concluído que era o culpado de tudo o que aconteceu na Turquia. Os Estados Unidos já nos mostraram nos últimos anos que não há uma espécie de continuidade em matéria de Estado. Isto é, Trump diz a dirigentes estrangeiros o pior do seu antecessor, e Trump agora diz que esse relatório feito pelos serviços secretos americanos, segundo o qual Mohammed bin Salman tinha decretado, tinha decidido e ordenado o assassinato do jornalista Khashoggi, que foi assassinado na Turquia e cujo corpo foi enviado por mala diplomática partido aos bocados para a Arábia Saudita. Os serviços secretos americanos consideram, depois de informações que têm, que Mohammed bin Salman estava por trás dessa atitude. Ontem, no encontro que Trump teve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Trump disse que ele não tinha nada a ver com isso e que nem sabia do assunto. E, portanto, puxou o tapete àquilo que eram as informações dos serviços secretos americanos. Bom, mas enfim, nada de novo a oeste, porque tendo em atenção aquilo que é normalmente a atitude de Trump relativamente àquilo que não lhe interessa. Mas o importante nisto é o seguinte: os Estados Unidos, depois desse tempo de afastamento que Biden fez relativamente à Arábia Saudita, e vale a pena aqui olharmos um bocadinho para o que é a Arábia Saudita e os países do Golfo, trata-se de ditaduras com um recorde em matéria de direitos humanos terrível, mas que vivem numa espécie de absolvição eterna por parte dos países ocidentais, porque são belas fontes de negócio. Eterna não, embaixador. O petróleo também vai acabar. Pois, mas até ver, digamos, uh, o Mohammed bin Salman prometeu, por exemplo, um investimento nos Estados Unidos de 1 trilhão de dólares. Ora bem, aquela zona é uma zona de facto muito rica, é uma zona que influencia vários países do mundo onde o dinheiro dessa zona vai. Se formos a Londres e se formos ao Harrods ou ao Harvey Nichols, nós verificaremos que até a própria decoração mudou em função daquilo que é o peso da comunidade dos países do Golfo dentro das cidades, de algumas cidades europeias. E isto em Paris também sucede em determinadas áreas. E os Estados Unidos são sensíveis a isso, e mais do que isso, a família Trump é sensível a isso porque tem fortes negócios que decorrem desses contactos de natureza política. Isto seria um escândalo na Europa, não é um escândalo nos Estados Unidos atuais. Dito isto, o que é que pretende Trump com isto? Pretende negócios, pretende, obviamente, investimentos, garantir investimentos por parte da Arábia Saudita e pretende garantir à Arábia Saudita, digamos, um regressar a uma certa normalidade na sua aceitação internacional.
Partilhando também uma coisa que a Arábia Saudita não lhe deu, que era a possibilidade de se fazer um acordo com Israel, entre a Arábia Saudita e Israel, os chamados Acordos de Abraão, que são a normalização de relações diplomáticas que a Arábia Saudita fez, que a Israel fez, sob a tutela e o apoio da primeira administração Trump com vários países árabes, nomeadamente Marrocos, mas outros países da região. E a Arábia Saudita seria, digamos, a cereja em cima do bolo. Aparentemente, Trump pensava que ao propor o seu plano de paz, os seus 20 pontos do plano de paz, que entretanto tiveram um carimbo das Nações Unidas, que conseguiria a boa vontade da Arábia Saudita para esse estabelecimento de relações. Há aqui um ponto que não é muito claro. A Arábia Saudita quer reforço da sua capacidade aérea, nomeadamente quer comprar os caças F-35, coisa que para Israel, embora a Arábia Saudita não tenha uma relação de conflitualidade atual com Israel, mas coisa que para Israel não é muito confortável. Israel quer se manter naquela região como a grande potência de natureza militar. Mas por outro lado, é verdade que a Arábia Saudita funciona como uma espécie de contraponto face ao Irão. E os Estados Unidos jogam no reforço militar da Arábia Saudita para criarem uma espécie de uma barreira face ao Irão. Portanto, os Estados Unidos estão a tentar criar no Médio Oriente, isto é muito claro, uma espécie de aliança, por um lado, entre Israel e os árabes mais moderados, que possa ao mesmo tempo contribuir para uma solução qualquer no caso de Gaza e uma solução de criação de uma espécie de uma frente contra o Irão. É este o objetivo. Mohammed bin Salman foi recebido, digamos, em pompa e circunstância. Nunca, há muito tempo que eu não via uma chegada à Casa Branca de alguém com cavalos e todo um protocolo absolutamente único, um bocadinho, curiosamente, similar àquele que Trump teve quando foi à Arábia Saudita. Portanto, Trump nunca tratou um contraparte, e ele nem é contraparte, porque na realidade ele ainda não é rei, é príncipe, mas nunca tratou um contraparte alguém desta maneira. E, portanto, está claramente a fazer uma operação de charme à Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai querer os F-35, vai investir dinheiro nos Estados Unidos e a família Trump vai ganhar dinheiro com isso. E ontem fez um jantar na Casa Branca, onde apareceu Cristiano Ronaldo, com Elon Musk, todas aquelas figuras que estão por detrás dos apoios financeiros a Donald Trump. E o que é Cristiano Ronaldo nisto? Vale a pena dizer. Cristiano Ronaldo é uma figura muito conhecida no mundo, vale a pena lembrar que quando Marcelo Rebelo de Sousa, na primeira administração de Trump, foi à Casa Branca, o Donald Trump falou de Cristiano Ronaldo. Falou a Marcelo Rebelo de Sousa de Cristiano Ronaldo e até disse, se calhar se Cristiano Ronaldo fosse candidato à presidência da República Portuguesa, poderia ganhar. Ao que Marcelo Rebelo de Sousa, de forma inteligente, disse, nós em Portugal não funcionamos assim. O que significa, portanto, que era uma forma indireta de dizer não é, digamos, um milionário qualquer que aparece e que chega à presidência da República em Portugal. Mas, portanto, o Cristiano Ronaldo faz parte, vale a pena dizer, desta operação de charme mútuo entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. É um funcionário Cristiano Ronaldo é um funcionário de um clube da Arábia Saudita e a liderança saudita leva Cristiano Ronaldo à Casa Branca e utiliza como um asset, como uma espécie de embaixador também da Arábia Saudita. É assim, eu não vejo desvantagem nenhuma que isto aconteça, e Cristiano Ronaldo é uma imagem positiva de Portugal no plano internacional. Acho que devemos notar isto, mas também não devemos embandeirar em arco pela circunstância de Cristiano Ronaldo ir à Casa Branca, lugar onde Luís Montenegro nunca foi. Embaixador, parece-lhe que Mohammed bin Salman é suficientemente confiável, isto é, não terá o príncipe herdeiro, ao contrário dos reis que o antecederam, ele ainda não é rei, ainda é apenas herdeiro, ao contrário dos chefes políticos da Arábia Saudita, não terá um plano pessoal para o seu reino que de alguma forma o torne menos confiável do que aquilo a que os Estados Unidos estavam
habituados na Arábia Saudita? Não acredito, António. Os Estados Unidos não se deixarão iludir por Mohammed bin Salman. Os Estados Unidos têm meios e medidas e capacidades para evitarem ser iludidos pelo Príncipe Herdeiro. O Príncipe Herdeiro tem uma força dentro da Arábia Saudita extraordinária. Vale a pena lembrar um facto que já tem uns anos, em que a certa altura ele prendeu toda a família, digamos, os elementos essenciais da estrutura à volta da família, que são, enfim, aqueles príncipes todos e aquelas estruturas todas, e meteu-os num hotel de luxo durante vários dias para criar um acordo que, no fundo, reforçou o seu poder no final. Uh, mas os Estados Unidos sabem que, por um lado, tem a Arábia Saudita nas mãos, porquanto a Arábia Saudita precisa dos Estados Unidos para a sua credibilização internacional. Eu acho que os Estados Unidos não correm nenhum risco com a Arábia Saudita, na minha opinião, como, aliás, não correm nenhum risco com nenhum dos países do Golfo. Agora, a maneira como o Trump inocentou Mohammed bin Salman, MBS, como se costuma utilizar na imprensa internacional, das responsabilidades no caso Khashoggi, a maneira como ele, digamos, de certa maneira, abafou tudo aquilo que sejam, inclusive disse, uma coisa extraordinária, disse que os direitos humanos é uma coisa que é muito cultivada e há muito cuidado com isso na Arábia Saudita, onde, como é sabido, aos ladrões cortam as mãos. Mas há uma complacência, António, isto vale a pena lembrar, porque não tem a ver só com a Arábia, com os Estados Unidos, tem a ver com a Europa, tem a ver com este ajoelhar da Europa perante aquelas monarquias teocráticas que, inclusivamente, há dúvidas sobre se não estiveram ligadas, ou pelo menos dando algum espaço ao 11 de setembro de 2001. Há muita gente nos Estados Unidos e há elementos que levam a pensar que poderia haver alguma cumplicidade, não digo em termos da execução dos atentados, mas de um certo apoio a Bin Laden e às estruturas que ali estavam. Convém lembrar que Bin Laden vem da Arábia Saudita e onde teve madraças, escolas corânicas a funcionar. E, portanto, há aqui um mundo estranho e nesse mundo estranho, neste momento, prevalece o negócio. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que observou o périplo de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, pela Europa, antes de partir para a Turquia, onde, exatamente neste dia em que estamos a gravar, exatamente na altura em que estamos a gravar, haverá reuniões para acomodar o processo de paz, ou pelo menos para regressar à troca de prisioneiros, a coisas que já aconteceram no passado, exatamente pela mão da Turquia. Mas voltando atrás, na Europa, esteve na Grécia, onde aceitou comprar GPL vindo dos Estados Unidos. Na França, vai comprar aviões Rafale, aviões de guerra Rafale, para além de vários outros sistemas. E na Espanha, de alguma forma, um país que, em termos da NATO, estava um pouco desalinhado daquilo que eram as prioridades da Aliança Atlântica. Na Espanha, Zelensky conseguiu um apoio, creio que, de 100 milhões de dólares para a aquisição de material de guerra. Como é que viu este périplo europeu de Zelensky, embaixador? Nós temos que olhar para isto à luz do cenário de fundo que tem duas dimensões muito importantes. Em primeiro lugar, é uma situação da natureza político-militar no terreno em que a Rússia está a ter alguns avanços significativos, não decisivos, mas significativos em algumas áreas, em particular naquilo que eram as cidades-fortaleza que a Ucrânia tinha criado depois de 2014 e que, neste momento, não estão uma delas, que a Prokopsk, está praticamente nas mãos da Rússia, e há avanços em outras frentes
existentes, nomeadamente na zona de Zaporizhia, que parecia, digamos, garantida durante muito tempo por parte da Ucrânia. A Ucrânia tem dificuldades objetivas em matéria de pessoal, a Rússia não tem problemas em matéria de pessoal, e há, portanto, ali um avanço russo, e esse avanço russo, se nós olharmos para ele, talvez possa justificar um pouco aquilo que tem sido o, o, o arrastar de pés da Rússia no plano propriamente negocial, nomeadamente aquilo que poderia ter vindo a decorrer do encontro que Trump teve com Putin no Alasca, e agora se percebe talvez melhor que a Rússia quer garantir posições no terreno antes de se sentar à mesa de negociações substantivas. Mas vai sentando à mesa de negociações práticas, como sejam aquelas que a Turquia coordenou, aparentemente também com a presença americana, vale a pena dizer, há um representante americano nessas negociações. Essas negociações através da Turquia, salvo a primeira, que foi imediatamente a seguir à invasão em 2022, em que havia uma substância de acordo, essas negociações têm basicamente assentado em questões, eu não diria técnicas, mas troca de prisioneiros, questões Colaterais, não é? Os gerais, cereais, e que não se ligam a uma solução final da negociação. A solução final da negociação parece longínqua. Zelensky continua a dizer que não cede terreno, e, portanto, está nisso apoiado pelos seus aliados europeus. Os Estados Unidos vivem numa posição um bocadinho equívoca, e há um outro elemento novo, ou recentemente novo, que nunca se chegou a esclarecer bem, que foi o que correu mal a seguir ao Alasca. Terá havido uma conversa entre Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, e Marco Rubio, o seu homólogo americano, que não correu bem. E há quem diga, isto são especulações internacionais, que Vladimir Putin não ficou contente com a circunstância essa conversa, que foi à distância, não foi física, estava para ser física, curiosamente, mas acabou por ser à distância, no fundo ter crispado a própria posição americana. Isto é, tudo aquilo que Putin tinha ganho na conversa no Alasca, aquele tapete vermelho, aquele reconhecimento quase, que foi muito chocante para os parceiros ocidentais dos Estados Unidos, de repente tudo mudou, porque aparentemente a Rússia mantém posições, através de Lavrov, muito drásticas, que não podem ser acomodadas, ou pelo menos os Estados Unidos não dão sinais de as poder subscrever. E isso é um momento, digamos que, nestes altos e baixos que é a relação entre Putin e Trump, este é um mau momento, vive-se um mau momento. Vamos ver o que é que vai acontecer nestas conversas na Turquia. O António referiu bem que Zelensky procura um pouco por todo lado encontrar apoios, foi a Paris, fez este protocolo de intenções, ainda não é uma compra de aviões, estamos a falar de um protocolo de intenções para a compra de 100 Rafales. Vale a pena dizer que a capacidade da indústria francesa, das fábricas de Dassault para fazer os Rafales, está hoje, digamos, ao nível das dezenas, das muito escassas dezenas por ano. E, portanto, até para os próprios franceses, até para a própria produção francesa. E é preciso perceber que a França vendeu Rafales a variados países, desde a Croácia, o Catar, etc. E, portanto, tem essas encomendas. A França não tem uma capacidade instalada que lhe permita dar 100 Rafales, ou vender 100 Rafales. Esses 100 Rafales vão ser a um prazo muito longo e pressupõem uma coisa que é fundamental. Pressupõem que a Ucrânia se mantém com uma capacidade para os receber. Por outro lado, vale a pena lembrar também que a Ucrânia fez um outro acordo aqui há tempos com os suecos para o fornecimento também de um outro caça, que é o Gripen, e portanto a Ucrânia, mas também tudo ao nível das declarações de intenções, porque o financiamento para isso seria, por exemplo, só podia ser garantido através da utilização dos chamados fundos russos que estão
depositados na Europa, em particular na Bélgica, e que há uma grande discussão, que julgo que já aqui falámos sobre isso, relativamente à possibilidade de o fazer sem que os países, nomeadamente no caso da Bélgica, possa pôr em causa a sua seriedade como centro de investimento e de colocação de dinheiro estrangeiro que estava à sua guarda e que não lhe pertence. E, portanto, esta questão é uma questão política e ao mesmo tempo jurídica que está aí em cima. Portanto, eu acho que estamos ainda num tempo de manifestação de intenções, o que significa um ponto importante, que é a Europa continua a apostar fortemente na Ucrânia e, mais do que isso, continua a dar sinais à Ucrânia de que não deve ceder. Independentemente daquilo que sejam, digamos, as coisas menos boas que estejam a acontecer no terreno, no plano político ou militar. Vamos entrar numa parte complicada da guerra, porque estamos no inverno, e o inverno é muito complicado, dir-se-á é tão complicado para a Rússia como para a Ucrânia, aparentemente é mais complicado para a Ucrânia, e a Rússia vive neste momento, digamos, ainda com alguns efeitos, e há sinais interessantes sobre isso, alguns efeitos na vida política interna das sanções e do esforço de guerra, que implica um dispêndio orçamental brutal e com impactos nos serviços públicos, com impactos na vida comum dos cidadãos. Dito isto, e este também é um ponto final que eu gostava de deixar, todos os sinais e são no sentido de que até setores liberais que eram anti-Putin estão neste momento ao lado de Putin. Porquê? Porque, no fundo, existe na Rússia, e Putin tem contribuído para isso, com uma comunicação social unificada, em que praticamente não há vozes contraditórias, está criada na Rússia a ideia de que o Ocidente quer acossar a Rússia e quer vingar-se sobre a Rússia e pretende esmagar a Rússia. Isso, no espírito nacionalista russo, vai muito fundo. Portanto, Putin hoje, há umas sondagens sobre essa matéria, diz-se, estas sondagens valem o que valem, mas são as sondagens que existem, possíveis, dentro da Rússia. As sondagens dão todas um maior apoio ao presidente russo do que tinha, por exemplo, antes do avanço desta ofensiva. Uma questão que me deixa curioso, embaixador, e que o questionarei sobre ela tem a ver com o seguinte: Sergei Lavrov realmente surge como, digo eu, um dos pilares do poder de Vladimir Putin. Sei que o conhece pessoalmente, como é que eu o definiria, embaixador? Lavrov é um grande servidor público. Eh, não parece que seja uma figura com ambições políticas. É um grande. Até porque é mais velho que Putin, não estaria por É certo um, é um no diplomata, capítulo dos herdeiros possíveis. é um diplomata de grande categoria, vamos ser claros. É um diplomata com uma grande capacidade. Agora, tem uma atitude eu diria, utilidade, que às vezes é fundamental aos diplomatas. Lavrov vende uma narrativa. Lavrov tem uma narrativa para vender. Se calhar, num tempo em que as condições mudam, Lavrov mantém-se preso a uma doutrina e a uma filosofia que se calhar pode um dia ser dispensável por parte de Putin. Isso, digamos, torna a sua posição, eu diria, ligeiramente mais frágil. É um ator para uma peça. Não sei se será um ator para no dia em que essa peça mudar algum cenário. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui, nesta segunda parte do Arte da Guerra. Voltamos já de seguida com o terceiro capítulo. Até já. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre aquilo que parece ser a continuação das grandes dificuldades do primeiro-ministro britânico manter a sua posição de uma forma consistente e sustentada. O país está neste momento a debater o Orçamento de Estado, que a ministra das Finanças já disse
que será um orçamento que vai implicar um grande aumento dos impostos, um grande aumento fiscal, o que parece que deixou os britânicos um pouco estarrecidos. Mas no cômputo geral, aparentemente, depois de uma esmagadora vitória, os trabalhistas não conseguem, de forma nenhuma, encontrar uma maneira de lançarem as suas propostas e de colocarem o país e a economia do Reino Unido em desenvolvimento, não lhe parece? Parece, António, eu quase que me lembraria de um país colocado no ocidente da Europa, perto da Espanha, que depois de uma maioria absoluta obtida por um primeiro-ministro, uh, depois acabou como acabou. E, portanto, é muito curioso. Hoje em dia há uma sensação de que os ciclos são mais curtos e que aquilo que são vitórias esmagadoras e mesmo que surpreendentes acabam depois rapidamente por ser esmagadas pelos factos. Eu volto sempre a dizer aquela frase do Macmillan, perguntado por um jornalista que lhe perguntava o que é que você teme mais na política? E ele dizia, events, dear boy, events. Os acontecimentos, meu caro rapaz, os acontecimentos. E, portanto, os acontecimentos dão cabo, digamos, das melhores perspectivas. E os ciclos são cada vez mais pequenos. E o António tem razão. Depois de um período conservador, em que nós assistimos a vários líderes conservadores digamos, destruírem o próprio Partido Conservador. Nós assistimos a primeiro Boris Johnson, mas antes de Boris Johnson já tinha havido primeiros ministros conservadores a deixarem David Cameron, Boris Johnson, depois Theresa May, depois, tudo isso aconteceu num espaço de tempo catastrófico para o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, lentamente, com uma liderança na oposição muito moderada, muito diferente de Jeremy Corbyn, criou uma espécie de credibilidade que lhe permitiu ganhar as eleições com um landslide, um espaço brutal e com um parlamento que lhe ficou nas mãos. A ideia que dá, embaixador, se me permite interrompê-lo, é que o Partido Trabalhista cresceu fazendo-se de morto e agora que renasce, os britânicos voltam a ter algumas reservas face ao partido. O que acontece é o seguinte, é que tem em relação ao Partido Trabalhista e em relação ao Partido Conservador. Certo? Neste momento, quem está com força é Nigel Farage, que foi o homem, vale a pena lembrar, do UKIP, do partido que fez, no fundo, o Brexit, que lançou o Brexit, que depois não teve uma consequência prática em termos de deputados no pós-Brexit. Os conservadores ganharam, digamos, aquilo que Farage tinha conseguido, porque, como nós temos falado aqui, o sistema político britânico é um sistema dual, em que é muito difícil haver um terceiro partido. Já aconteceu isso com o Partido Liberal Democrático durante algum tempo, mas voltou a desaparecer, vale a pena lembrar. E, portanto, Farage, hoje em dia, tem um discurso e está com uma posição muito superior ao nível das sondagens do que a do Partido Conservador, que está num estado catastrófico ao nível das sondagens. Portanto, vamos perceber se e quando houver eleições, não tem que haver eleições já, se esta tendência favorável a Farage e ao seu partido, ao Reform, ao seu novo partido, se consagra. Por outro lado, os trabalhistas criaram uma expectativa muito maior do que aquilo que conseguiram deliver, daquilo que conseguiam mostrar. E, portanto, Keir Starmer mostrou-se um líder banal, bom, vale a pena dizê-lo, um gestor capaz, mas com tensões internas dentro do Partido Trabalhista que nunca desapareceram. E, em particular, curiosamente, está a reaparecer dentro do Partido Trabalhista uma ala que não é a mais à esquerda, não é de Corbyn, mas é uma ala do chamado Grupo Reform, que é um grupo que foi sempre um grupo de centros, digamos, um pouco mais à esquerda do que o mainstream do Partido Trabalhista, que está neste momento a pôr em causa a própria liderança de Keir Starmer.
E aconteceu uma coisa recente, interessante. Keir Starmer, a Europa é curiosamente, nessas matérias não dá grandes surpresas. Keir Starmer foi colonizado por algumas ideias de ação anti-imigratórias, que no fundo são rejeitadas pela sua esquerda. Nada de novo a oeste, isso acontece noutros partidos. E neste momento diz-se que o Partido Trabalhista está, digamos, com uma linha em matéria de política migratória, de direitos de asilo, etc., que não está muito distante daquilo que são algumas propostas da direita, quer a direita do Partido Conservador, quer em particular da direita do Reform, de Nigel Farage. E, portanto, o que significa, portanto, que esta mudança de filosofia dentro do Partido Trabalhista está a pôr em causa a própria liderança de Keir Starmer. Será isto possível? Como nós sabemos, no Reino Unido, as mudanças dentro das lideranças fazem-se por golpes internos. Era preciso, digamos, um conjunto muito especial, não é por eleições legislativas, necessariamente. Era preciso um conjunto muito especial de condições para poder afastar Keir Starmer. E em particular não é muito evidente que haja aparecem vários nomes, mas não é muito evidente que haja um líder que pudesse simbolizar essa mudança. Fala-se muito no Mayor de Manchester, mas não há até agora, ele tem dificuldades para isso, porque não está presente no Parlamento, mas, portanto, e poderia aproveitar uma by-election para aparecer, mas até agora, digamos que Starmer está mais ou menos sólido, embora dê sinais de algum nervosismo. No número 10 Downing Street apareceram declarações dizendo que Starmer lutará até ao fim no caso de haver alguma contestação à sua liderança. Quando se começa a falar disto, é sinal que há amor na costa. Outra questão que aparentemente ficou no limbo político dos britânicos foi aquilo que parecia ser uma tentativa de Starmer de se aproximar mais da União Europeia, de alguma forma apagando a pior parte do Brexit, mas isso também parece estar, na melhor das hipóteses, em stand-by, não lhe parece? António, eu não tenho, digamos, tecnicamente as informações necessárias sobre isso. A sensação que se tem é que a aproximação de natureza política entre o Reino Unido e a União Europeia, provocada pela crise da Ucrânia, de certo modo criou um bom ambiente, um melhor ambiente para uma aproximação nas várias dimensões de natureza técnico-económica que tem a ver com a criação de uma nova plataforma pós-Brexit. Mas o António tem razão, não se vêem sinais de que tenha havido uma melhoria técnica ao nível de acordos entre a União Europeia e o Reino Unido. Há um bom ambiente, vale a pena dizê-lo, há um melhor ambiente do que aquele que existia no passado, mas também não era difícil, tendo em atenção o estado em que o Brexit deixou o relacionamento entre Bruxelas e Londres. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com três novos temas. Obrigado e até lá.